Momento Pet da professora. Oferecimento: Clínica Veterinária da professora Cláudia Bonini e Invet, Intensivismo e Nefrologia. Olá, sejam bem-vindos a mais um Momento Pet. Hoje a gente está em clima de final de ano, já estamos nos preparando para o Natal e é muito importante a gente pensar no nosso pet, tanto no Natal quanto no final de ano. E aí a gente hoje vai falar um pouquinho sobre as dicas em relação à ceia, né, o que você pode ou não dar para o seu pet, os cuidados, as doenças mais comuns e sobre a decoração de Natal, como que isso pode ser um problema para o seu pet em relação a isso. Hoje a gente está aqui no Shopping Marília, que eu gostaria de agradecer a direção e lembrar que aqui é um shopping em que você pode sim trazer o seu pet. Acho que a coisa mais importante para a gente falar nesse momento também é sobre a decoração. Muitas vezes as pessoas não pensam enquanto uma decoração de Natal pode ser perigosa, tanto para os pets, até mesmo para crianças muito pequenas. Então, assim, quando chega essa época de Natal, a gente quer decorar a nossa casa, a árvore de Natal. É um momento muito especial para toda a família. Para isso, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Para que tenha segurança e também uma decoração bonita. E em relação aos felinos são muito curiosos. Muitas vezes os principais acidentes que acontecem com os gatos é em relação a se pendurar na árvore ou querer escalar a árvore de Natal. Com certeza quem tem um gato já sabe disso. As bolinhas, eles não brincam tanto, né? Eles até se interessam, mas as luzinhas e os fios normalmente é a predileção dos gatos. Então a gente tem que tomar muito cuidado para o tipo de fiação que a gente utiliza, né? E de não deixar o tempo todo ligado na tomada quando a gente não estiver perto. Porque muitas vezes ele pode agarrar nesse fio, né, morder e até ter algum tipo de acidente, se eletrocutar, alguma coisa em relação a isso. Os fios são um atrativo muito grande para os gatos, né? Então, cuidar em relação a isso. O tipo de fiação que você utiliza, né? O tipo de luz e de não ficar o tempo todo ligado na tomada, né? Porque se você não está junto, não está observando e às vezes passa desapercebido, é uma coisa que pode acontecer, um tipo de acidente muito comum. Com relação a eles derrubarem a árvore de Natal, isso é mais do que comum. Com certeza quem tem um gato já tem um histórico desse, né? De o animal às vezes querer escalar a árvore e derrubar ela. Isso é até comum acontecer, né? Isso não tem muito como a gente evitar, mas uma coisa que é importante aí, tanto para os cães quanto para os gatos, é o tipo de decoração que você coloca na árvore, quais itens você coloca e do que eles são feitos. Com relação às bolas de Natal, né? Elas são as mais comuns. Normalmente elas são feitas de algum tipo de vidro e isso é perigoso porque elas podem quebrar, né? E ou o animal ingerir esse tipo de material, que é muito perigoso. Então, normalmente a gente orienta para utilizar materiais plásticos ou de tecido, que tem menos risco em relação a isso, né? Então, com essa parte das bolas, é importante sempre perguntar que tipo de material que ela é feita, para que não seja um material pérfuro cortante e não tenha risco do animal ingerir. Sempre tem o risco, mesmo sendo de plástico, né, de fazer um corpo estranho. Então, às vezes, o tamanho é importante. Não ter itens muito miúdos, muito pequenos na árvore, ter itens um pouco maiores que tenham menos risco do animal ingerir inteiro. Porque o corpo estranho, né, que é quando ele ingere alguma coisa, que às vezes precisa de uma resolução cirúrgica ou da endoscopia, é muito comum, principalmente nessa época que tem muita coisa diferente, eles são muito curiosos. Os enfeites que são feitos desse material, de pano, às vezes até mesmo esses que quando quebra ou estraga, não fazem pontas e tudo mais, eles são mais seguros em relação a isso.
Acho que a coisa mais difícil para quem tem um cão ou gato em casa é a ceia de Natal e a ceia de Ano Novo. Porque normalmente tem muita gente diferente em casa, a família está reunida, então, e as comidas são muito atrativas, né? A gente sempre acaba cedendo àquele olhar que pede um pedacinho ou um pouquinho, ou a gente também quer dividir essa ceia com o nosso pet. Mas a gente tem que lembrar que alguns alimentos são perigosos e podem causar algumas doenças no nosso pet. É muito comum nas clínicas, no final de ano, a gente receber animais com doenças como a pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas, com a gastroenterite, apresentando vômito e diarreia, por conta de uma alimentação, né, especial dessa ceia de Natal. Então, às vezes, você quer fazer um agrado, mas acaba prejudicando a saúde do seu pet. É importante lembrar, principalmente em relação aos doces, né? O açúcar, ele não é indicado, né? Ele não chega a causar alguma doença específica ou uma intoxicação, mas ele não é indicado, né? Até pra gente não seria. Mas o chocolate é muito importante porque ele causa um tipo de intoxicação que pode até acarretar a morte do paciente. Então, quando você for, né, ceder a esse agrado, tente não fazer isso com o chocolate, né? Ele causa muito vômito, diarreia, uma gastroenterite intensa e às vezes até hemorrágica. Então, tudo que tiver o chocolate dentro, né, o cacau, ele tem essa propriedade de fazer mal, que não faz tão mal a gente, né? Normalmente no Natal nós nos alimentamos de alimentos muito gordurosos, né? Tem sempre o peru com aquela capa, né? De aquela pele brilhosa, ou até outros tipos de carnes, mas muito temperadas e com gordura, né? Qual que é o risco? O frango pode ser até dado para o animal, mas, né, você pode preparar uma porção separada, de repente, do frango, para que, se você quer que ele participe desse momento, aí você não vai pôr alho, não vai pôr sal. Por quê? Porque isso pode fazer mal. Tanto o alho quanto a cebola, eles são prejudiciais para os cães, podem causar alguns tipos de doenças, anemias e doenças a longo prazo, né? E falando dos alimentos mais gordurosos, né, eles são muito mais intolerantes à gordura do que nós. Então, facilmente, eles têm uma infecção no pâncreas, né, uma inflamação muito intensa que causa vômito, ou até mesmo a gastrite, pelo tipo de alimento ou pelo tipo de tempero. Por exemplo, normalmente as carnes são muito temperadas com pimenta ou outros condimentos que podem levar a um quadro de gastrite. E aí, além disso tudo, você ainda vai ter uma complicação com o seu pet nesse momento tão importante que é o Natal. Com relação ao final de ano, a gente também sempre pensa nessas datas festivas e nos fogos de artifício. Muitos animais têm muito medo, ficam muito assustados e os que já têm algum problema pode até convulsionar durante essas datas festivas. Então é bom a gente tomar muito cuidado e ter uma preparação antes, né? Como a gente já sabe que isso vai acabar acontecendo e a gente acaba não tendo muito como controlar, é importante a gente se preparar para tornar isso mais tranquilo para o seu pet. Por exemplo, você pode colocar algodões nos ouvidos deles para diminuir o ruído, né? E com isso ele ficar menos assustado. E as próprias mudanças em casas, uma dica essencial que eu dou para vocês é sobre o Anizen. Ele é um homeopático, né? É uma medicação, né, mas é natural. Então é uma medicação que vai ajudar a tranquilizar o seu cão, né? Tem também a linha do Pet Palitos, né, que tem o Calm Dog, alguns outros artifícios. Para quê? Não é para sedar o seu cão, não é para anestesiá-lo, não faça isso, né? Tem muitos pessoas que vêm à clínica pedindo, eu queria um sedativo. Não, isso é muito perigoso, porque às vezes você pode dar uma dose maior e o seu cão acabar tendo uma parada cardiorrespiratória, é muito perigoso. Ou às vezes ele já tem um problema, né, que você não sabe, ou ele já tem um probleminha no coração que não está sendo acompanhado e você dá essa medicação calmante e isso pode levar a um prejuízo muito grande ao seu cão. É muito importante você procurar um médico veterinário e buscar uma orientação em relação aos fogos, né? O que você pode fazer para prevenir que isso aconteça, para prevenir que ele fique tão nervoso, tão assustado, né? E até mesmo convulsione. Outra coisa que é muito importante é a gente lembrar que às vezes eles fogem, então eles ficam tão assustados
que eles fogem de casa ou às vezes pulam o portão, acabam se machucando. Então, ter esse cuidado para manter o animal seguro em casa e que ele se sinta confortável. Tem vários produtos da linha mais natural que você pode utilizar para que ele não fique tão assustado em relação aos fogos, né? Porque eles vão acontecer, tanto no Natal quanto no Ano Novo. São datas em que acontece muito e muitas vezes você está com a sua família e acaba não percebendo que ele não está tão bem ou em relação a isso. Então, às vezes, fazer um planejamento antes disso tudo acontecer facilita muito. Então, procure o seu veterinário, procure e busque estratégias para que o seu cão consiga ficar confortável e aproveitar o Natal com vocês. Em relação aos presentes de Natal, é importante ficar atento que por muitas vezes os cães e gatos estragam a surpresa, né? Eles acham o presente antes mesmo do seu filho achar. Então é importante cuidar com as embalagens. Às vezes eles vão, destroem as embalagens, comem, ou mesmo as crianças às vezes que ganham brinquedos muito pequenos, com pecinhas. Então sempre ficar atento, porque às vezes é um momento em que a gente fica com tanta informação, né, que acaba se descuidando em relação a algumas coisas. Muitas pessoas também gostam de fazer o pet participar dessa brincadeira e também dar um presente para ele. É importante quando você vai dar um presente para o seu pet, você lembrar que ele tem que ser apropriado, né? Ele tem que ser de uso veterinário, né? Então tem que ser comprado normalmente nos pet shops, lugares que vendem só para animais. Quando você for pensar em dar um presente para o seu pet também, lembre de sempre buscar produtos para cães e gatos. Outra coisa importante que muitas vezes acontece no Natal é os casos de abandono. As pessoas vão viajar e acabam abandonando seus cães, às vezes deixando em portas de clínicas, né? Então é importante a gente ter consciência de que quando a gente adquire um animal, é para a vida inteira dele e que ele é dependente de você. Então, quando você tiver que viajar ou quiser passar o final de ano em outro local, saiba o destino que você pode dar. De repente, deixar na casa de um amigo ou procurar um hotel, né? Nós, ali na Invet, a gente faz a hospedagem só que de animais que já têm alguma doença, né? Para que tenha um acompanhamento veterinário. Muitas vezes você tem aquele animal idoso, né, que toma vários remédios, não pode atrasar os horários das medicações, que às vezes um familiar não conseguiria fazer, ou às vezes num hotel você não sabe se ele teria esse suporte todo, né? Nós fazemos a hospedagem desses pacientes para que você fique tranquilo e seguro, né, nesses momentos, sabendo que o seu cão, o seu gato vai estar tomando as medicações corretamente, vai estar sendo acompanhado por um médico veterinário, para qualquer coisa que acontecer, ele já ter um socorro rápido, uma assistência de forma rápida. Então lembre sempre que você precisa também se planejar em relação a isso. Se você decidir dar como presente um bicho de estimação, um cão, um gato ou até mesmo animais mais exóticos, lembre-se de responsabilidade. É uma vida que está nas suas mãos e é uma vida que você está dando para alguém. Então é importante a gente não só se empolgar, né, e saber tudo que envolve ter um animal e às vezes as concessões que a gente tem que fazer nesse sentido. Mesmo se você nunca teve e você está planejando nesse Natal presentear seu filho, sua filha ou alguma pessoa que você gosta muito com um animal, lembre-se de procurar um veterinário e entender o que tudo isso envolve, tá certo? No próximo bloco vamos falar um pouco sobre as viagens, como que você faz para viajar com o seu pet. Quando eu conheci ele pela primeira vez, eu senti pelos olhos dele que ele estava precisando de mim, que ele estava precisando da minha ajuda. Ele tinha 20 quilos abaixo do peso dele ideal, ele não conseguia enxergar muito bem, ele não conseguia andar, foi bem difícil no início. Quando a doutora me deu o diagnóstico da doença dela, eu fiquei muito triste, fiquei muito preocupada, me veio a lembrança de uma perda anterior, né, que eu tive, e realmente foi dramático. Cogitar a possibilidade de passar de novo por uma situação que já tinha me trazido muita dor e muita tristeza. A
importância de ter cães na minha vida é o fato do amor mesmo, da necessidade, do carinho, da energia, né? Eu não imagino uma casa sem um animal doméstico, principalmente sem um cachorro. A Terabyte chegou na minha vida no momento em que eu perdi a Megabyte. E aí a gente queria mais uma cachorrinha, conseguimos ela por indicação de um amigo. E ela veio para nossa vida para dar alegria. Foi um trabalho da ONG que eu conheci Raul. Raul estava bem debilitado, ele não conseguia ficar em pé, ele não conseguia andar, ele tinha dificuldade de comer. Visualmente, clinicamente, a gente já tinha certeza que ele tinha leishmaniose. Eu acabei adotando, ele ficou comigo. Ele está comigo até hoje, fazem 2 anos. Quando eu descobri que a Tera também tinha doença, foi muito complicado, porque eu tinha o trauma anterior, né, da doença com a minha outra cachorrinha, que tinha sido sacrificada, e foi um choque. Mas imediatamente a doutora Romeika, ela conduziu a informação de uma forma diferente. A leishmaniose é uma zoonose, então ela pode ser transmitida do cão para o homem, do gato para o homem e dos animais silvestres para o homem. Não é só o cão que participa desse ciclo de transmissão. A gente descobriu a perspectiva do tratamento de cães com milteforam. Hoje não é mais necessário que a gente sacrifique os animais. Existe a perspectiva terapêutica. É muito prazeroso acompanhar a longevidade de um cão tratado. O proprietário ele precisa querer. Isso não é uma questão de preço, isso é uma questão de valor. O quanto o meu cachorro vale para mim? O que eu acho mais nobre na questão de ter um cão é o papel social que ele exerce dentro de uma casa. Quantas pessoas saem da depressão por conta de um cão? Quantas pessoas resolvem querer viver de novo para cuidar de um cão? Fora isso, eles vivem menos, eles são nobres, eles vivem muito menos que nós. Então eles nos ensinam a perda. Na vida a gente perde e o cachorro também tem esse papel social de nos ensinar a perder. Depois desse susto de ter visto tudo o que aconteceu com a Mega, né? Realmente a gente poder conviver com a Terabyte normalmente, sem nenhuma sequela, sem nenhum sintoma da doença, é um motivo de muita alegria. Ele é um cão muito especial e parece que ele sempre traz aquele olharzinho de gratidão, vou começar a chorar, aquele olharzinho de gratidão pelo que foi feito por ele. Ele é incrível, incrível. Estamos de volta e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as viagens, né? Tem muita gente que não quer deixar o seu pet em casa, quer levar ele junto. E hoje a gente tem a possibilidade de levar o pet para qualquer lugar, né? Tem hotéis que aceitam, até em viagens para o exterior, isso é perfeitamente possível. Você só tem que procurar a orientação e ajuda de um veterinário especialista nisso. Hoje nós temos um que vai falar um pouquinho para vocês sobre como que funciona e o que é importante em relação a isso. Tanto viagens de avião, quanto viagens de carro, se você quer descer para a praia com o seu pet. Olá! No programa de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre viagem, como viajar com os nossos pets. Vamos começar falando sobre as viagens terrestres, de ônibus ou de carro. A princípio, como para qualquer viagem com o seu pet, precisamos que ele esteja completamente saudável. E para isso, ter todas as vacinas em dia, é de extrema importância estar sempre com a carteirinha, principalmente com a vacina de raiva atualizada, que os órgãos de fiscalização sempre exigem que pelo menos a vacina de raiva esteja em dia. Além da carteirinha de vacina, é necessário ter um atestado de saúde, que esse atestado é feito exclusivamente por um médico veterinário. Então, independente para onde vai, se é perto, se é longe, se vai de carro ou de ônibus, é necessário passar por uma avaliação do médico veterinário. Consulte sempre o seu médico veterinário de confiança para isso. E pensando na segurança e no conforto dos nossos pets, além do fato de ser obrigatório, deve-se sempre viajar ou com uma caixa de transporte ou com um cinto de segurança.
Tá? No caso de viagens de ônibus, é sempre com a caixa de transporte. E para ser mais confortável para os nossos pets, essa caixa ela deve ter um tamanho em que os nossos pets consigam girar em torno de si mesmo dentro da caixa, para conseguir mudar de posição. Né? Além da forma de transporte, a caixa de transporte ou cinto de segurança, é extremamente importante terem paradas estratégicas, né? Para o animal conseguir beber uma água, comer alguma coisa e também fazer as necessidades se for necessário. Principalmente nos casos dos pets que vão na caixa de transporte, pois é muito desconfortável ficar muito tempo na mesma posição. Em relação às viagens aéreas, né, o planejamento deve ser muito maior, né? A gente deve se programar muito antes, pois existem várias exigências, muitas exigências a mais do que numa viagem terrestre para se viajar de avião. Algumas empresas têm as exigências próprias, né? A gente vai estar colocando um quadro especificando algumas características particulares de cada empresa, né? E vai depender muito também do tipo de voo, se é um voo doméstico, né, dentro do Brasil, ou se é um voo internacional, né? E esse planejamento deve ser feito com muita antecedência, pois vários países eles têm exigências diferentes entre outros países, né? E alguns deles exigem até que o animal fique de quarentena, né? Que o animal passe um período sob observação antes de ir para esse país, né? Além da documentação, que é uma documentação muito mais exigente, da questão de vacinação, de estado geral do paciente, né? Então, quando a gente pensa em viajar de avião com um pet, nós devemos nos programar muito antes, né? Independente disso, a gente tem que continuar mantendo os nossos pets saudáveis, né? Porque se tiver qualquer alteração clínica, qualquer alteração que possa prejudicar a vida do paciente, dificilmente as empresas aéreas vão deixar ele embarcar. E agora, pensando no destino, né, para onde nós vamos, devemos sempre estar atento a lugares que permitam que nós levamos nossos pets, né? Sempre verificar o hotel que foi reservado, se autoriza que o pet fique hospedado lá também, né? Verifique sempre os restaurantes, né? Hoje em dia tem muito mais abertura para os pets dentro de restaurantes, mas não são todos que permitem a presença deles, né? Então sempre ficar atento a isso, né? E outra questão que devemos ficar muito mais atentos antes de viajar é pesquisar se na região que nós vamos viajar se existe alguma doença endêmica, né, diferente da região onde moramos, né? Pensando, por exemplo, nas praias de Santa Catarina, hoje nós sabemos que lá está tendo bastante caso de girofilariose, que é conhecido como verme do coração. Então, sempre pensar nas formas de prevenção de doença, né? Se aquela doença tem vacina ou se existe alguma coleira ou algum medicamento que vai prevenir o nosso paciente de contrair essa doença dessa região que estamos viajando. Isso é muito importante. Devemos levar em consideração também a raça, né, do nosso pet, pois algumas empresas aéreas elas não permitem a viagem de algumas raças, principalmente as raças braquicefálicas, que têm o focinho mais achatado, que consequentemente podem desenvolver alguma alteração respiratória, né? Um exemplo dessas raças nos cães é o Pug, outro exemplo também são os Bulldogs. Entre os gatos, o maior exemplo que nós temos são os persas,
né, que podem desenvolver essas alterações. Então sempre ficar atento ao tipo de raça que a empresa permite que viaje, né? Além do peso, né? Quando a gente viaja de avião, tem um peso máximo que é autorizado para se ir na cabine conosco, né? Se ultrapassar este peso, normalmente tem que se despachar o animal. Então vamos ficar atentos a isso também. Bom, espero que essas informações tenham sido úteis e lembrando de sempre procurar um médico veterinário de confiança antes de qualquer viagem. Muito obrigado e até semana que vem. Estamos aqui com a estrela do Natal, o Papai Noel. Gostaria de agradecer sua presença aqui no nosso programa. Queria perguntar se as crianças estão pedindo muito pets de presente de Natal para o senhor. Sim, algumas crianças estão pedindo passarinhos, gatinhos, cachorrinhos, vários pets. E o que as crianças pedem mais, Papai Noel? Cachorro, gato? Já ouviu algum bicho diferente que eles pediram? Teve um que pediu uma maritaca, mas maritaca é bicho silvestre, vocês sabem que não pode. Já se for documentado pelo IBAMA, aí pode, né? Mas dá um pouquinho de trabalho esses bichos diferentes para documentar. Que ótimo, Papai Noel. As crianças ficam aguardando, então, o Papai Noel trazer os presentes. Eu gostaria que o Papai Noel também deixasse uma mensagem em relação à aposta responsável, se você ganhar um animalzinho de presente. Perfeitamente. Se você ganha um animalzinho de presente, se você quer e pede para o Papai Noel, ele pode até ajudar a trazer, mas você tem que ter a posse consciente. O que é isso? É cuidar do bichinho, do filhotinho, desde que ele é nenenzinho, filhotinho, até quando ele ficar bem velhinho e morrer um dia. Não pode soltar na rua. Temos muitos animais abandonados. Nós temos que ter amor nos animais. Na Bíblia está escrito, aquele que ama a Deus, ama os animais também. Ótimo, Papai Noel. Muito obrigado pela sua mensagem e um Feliz Natal. Feliz Natal. Muito obrigado. Momento Pet da professora. Oferecimento: Clínica Veterinária da professora Cláudia Bonini e Invet, Intensivismo e Nefrologia.